A cultura dentro da empresa é realmente, como você falou, um organismo vivo. Se percebe ali nas pequenas conversas. Frequentemente eu me pego pensando em coisas que meus pais e meus tios falavam lá atrás e que eu achava que não fazia sentido. E hoje eu digo, meu Deus, como eles estavam certos. Então, um bom sinal que a gente pode entender de uma cultura que está indo pelo caminho certo é quando você se ausenta e as coisas funcionam. Pareto diz que 80% dos resultados vem de 20% dos esforços, né? Em algum momento você vai ter que abrir mão de um cara bom, ou você isola ele para que o jeito ruim dele fazer algumas coisas não contamine, ou realmente você vai tirar. Aí o legal de você puxar a responsabilidade para si é o conceito de autorresponsabilidade. Lhe dá um poder absurdo. Que poder é esse? Poder de consertar. Como é que você está querendo isso daqui? Eu vou lá e oriento. Na terceira, aí a Billy parece o bruto, que a Billy fala, olha só, te dei o objetivo, te dei o contexto, agora é você que tem que me entregar. Acha o formato porque essa é a sua responsabilidade. Boa noite, pessoal. Vamos começar agora mais um episódio do podcast Negócios com Propósito, tá? Hoje a gente vai falar sobre cultura. Toda empresa tem uma cultura, mesmo que não tenha sido intencional. Ela está nas conversas de corredor, nos silêncios de reunião, nas atitudes que se repetem, até no que se tolera. Mas aqui vai um ponto. Se a cultura for construída com clareza e colaboração, ela vai se formar sozinha. E se ela se formar sozinha, quase sempre vai se formar do jeito errado. Aqui no Negócios com Propósito, acreditamos que uma cultura verdadeiramente forte se desenvolve com fundamentos sólidos, com integridade, propósito e valores que vão além do lucro. Hoje, a gente vai falar sobre esse tema decisivo para qualquer empresa que queira crescer de forma saudável. E para isso, tenho comigo um convidado que vive diariamente o impacto de uma cultura forte pode gerar em uma empresa. Ele é administrador formado pela UFBA, especialista em gestão pela Fundação Dom Cabral e FGV e diretor comercial de uma das maiores distribuidoras do Norte e Nordeste, o Grupo São Roque. Mas o diferencial dele está na trajetória. Construiu sua carreira no chão de loja até a diretoria, liderando hoje centenas de colaboradores, criando o jogo da alta performance, um método que transforma pessoas em equipes autogerenciáveis e engajadas. Casado, pai de 2 meninas, Cássio é apaixonado por liderança, processos e desenvolvimento humano, vivendo diariamente com base em uma filosofia que define bem a nossa conversa de hoje. A cultura da empresa não está no discurso, mas no comportamento que se repete todos os dias. Cássio, seja bem-vindo ao Negócios com Propósito. Obrigado, Abílio, obrigado pelo convite. Negócios com Propósito, parabéns pela iniciativa, né? Eu me senti honrado e espero realmente poder contribuir, estar à altura do seu público, da sua audiência e que a gente possa bater um papo aqui, trocar uma ideia e eu espero também aprender muito. Se eu tiver como contribuir, eu vou ficar muito feliz e satisfeito. O objetivo aqui é esse, é justamente um bate-papo, uma conversa, compartilhar conhecimento realmente. Hoje a gente está aqui numa jornada que a gente procura trazer pessoas que tenham sempre a agregar, seja com experiência prática, seja com conhecimento até mesmo teórico também do assunto, mas no seu caso eu acho que a gente une aí 2 partes, tanto a teoria como a prática. Você vê um cara que estuda para isso e que faz isso diariamente no dia a dia. Você me pegou num tema capcioso, complicado, né? Falar de cultura... assim, eu gosto, eu sou realmente assim, apaixonado por cultura, um pouco mais por liderança, mas é por cultura, mas acho que tem tudo a ver. Agora, a cultura, ela é realmente, porque no cerne da questão, ela é até difícil de se nomear, de se descrever, porque cultura, ela é vivida, a cultura de uma empresa, ela é percebida, ela é sentida, você não consegue, dificilmente você vai chegar na empresa e dizer, a cultura de tal empresa é isso, 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 e conseguir descrever em palavras, né? Ela é vivida, agora é uma coisa real. A cultura dentro da empresa é realmente, como você falou, um organismo vivo, se percebe ali nas pequenas conversas, nas pequenas falhas, e empresas com culturas sólidas e fortes, cultura de engajamento, cultura de resultado, de meritocracia, são as empresas que conseguem alcançar sucesso aí no mercado. Exatamente. Hoje a gente tem a ideia de que cultura é o que acontece na empresa quando o chefe não está presente. É aquilo que acontece por trás dos bastidores, digamos assim. E aí, entrando nesse tema, o que é que você acha que hoje define realmente a cultura de uma empresa?
Olha que coisa interessante, né? Realmente a cultura é o que acontece na empresa quando o chefe não está presente. Mas na minha visão, a cultura de uma empresa ela é extremamente ligada, definida, entrelaçada pelo modo como a liderança age dentro da empresa. Perfeito. A cultura de uma empresa, automaticamente, ela é reflexo da liderança. Isso tem um lado muito positivo e um lado negativo. Hoje, muitas empresas no Brasil, a nossa empresa, por exemplo, são empresas familiares, são empresas de dono, né? E nem sempre o dono é estratégico, é racional, e a depender de como ele leva a vida dele, como ele administra, aquilo acaba afetando o time dele, e aí eu volto a dizer que pode ser de maneira positiva ou de maneira negativa. Sim. O contraponto que a gente pode enxergar nisso, de um lado positivo da coisa é, uma vez a gente entendendo que a cultura da empresa é feita e nasce da sua liderança, você, ao querer implantar uma cultura de processos, de resultados, você começa primeiro a trabalhar com os líderes. Sem eles, você não consegue passar para o seu time. E aí o futuro é uma coisa muito legal, que é, se a cultura é o que acontece quando o chefe não está na empresa, se você tem uma cultura forte, ótimo, a sua empresa vai funcionar muito bem, mesmo sem você. Exatamente. E hoje a gente vê um ponto, e aí você trouxe uma questão realmente importante, que é a questão, às vezes, de empresas familiares. E você vem de uma empresa familiar de que tem aí, digamos, alguns anos, hoje eu não sei exatamente quanto tempo tem a São Roque de mercado, mas vejo aí que, por exemplo, você faz parte aí da segunda geração, talvez, que está à frente da empresa. E a gente tem esse choque de gerações. Você vê um cara ambicioso, querendo buscar mais, crescer, tirar a empresa daquele padrão que ela sempre veio, e ao mesmo tempo que você tem pela frente uma equipe que precisa se criar cultura, mas você tem também a geração mais antiga da empresa, que normalmente tende a ser um pouco mais receoso. Não que eles queiram segurar, mas tem um pouco mais de resistência com certas mudanças. Como é que você consegue lidar com isso hoje no dia a dia? Cara, é muito difícil, né? Eu sou segunda geração dessa atual formação do Grupo São Roque, né? Essa atual formação do Grupo São Roque tem em torno de 25 anos, mas a gente vive mercado desde meu avô lá no interior de Pé de Serra, que já tinha supermercado, né? E ele já veio dele essa questão de uma empresa realmente familiar, então ele gostava dessa cultura da família trabalhando, dessa ideia. Uma empresa uma família que entende que trabalhar todos os dias não é nada demais, de domingo a domingo. Acho que quem mexe com supermercado, né, não sei para quem sabe, o nosso grupo, para quem não sabe, né, nossa empresa lá é uma distribuidora, mas também tem supermercado, então funcionar de domingo a domingo é extremamente comum. E eu tento ser aquela pessoa que tenta ver o lado bom em quase tudo que eu puder. Então, se a nossa família conseguiu chegar até aqui, fazendo as coisas do seu jeito, tem sim muita coisa a melhorar, tem muita coisa a evoluir, mas também fizemos muita coisa bem feita, muita coisa certa. Hoje, graças a Deus, temos uma empresa sólida, uma empresa de mais de 1.500 colaboradores e que nos últimos anos, todos os anos, cresce muito, amplia espaço no estado da Bahia, amplia fornecedores parceiros, amplia o número de clientes e, em se tratando de varejo, também amplia o número de lojas de supermercado. É aquela questão que você falou, né? Não dá para desprezar o passado, afinal de contas, forma vocês são o que são hoje justamente por todo o caminho que vocês percorreram lá atrás. De forma alguma, e é interessante que a gente, quando é jovem e está trabalhando, você realmente tem muitas ideias frescas e uma tendência muito forte a confrontar as ideias do passado, porque você tende a achar que tudo do mais moderno é melhor. Com o passar dos anos e o amadurecimento e a experiência, frequentemente eu me pego pensando em coisas que meus pais e meus tios falavam lá atrás e que eu achava que não fazia sentido, e hoje eu digo, meu Deus, como eles estavam certos. No contraponto também, eu também consegui ao longo do tempo provar que certas melhorias e modernidades deveriam ser trazidas para dentro da empresa. A própria conversa sobre trazer uma cultura forte para dentro do negócio veio muito mais nesses últimos anos para cá. Lá atrás, nem a nossa empresa, nem outras empresas mundo afora não se falava nisso, muito de cultura. A própria gestão de pessoas, né, o setor de recursos humanos ali não era tratado como é hoje, né? Afinal de contas, hoje sim esse conceito de que se vive, de que a empresa é feita por pessoas e para pessoas, ele é mais vivido. A gente tenta levar isso para dentro da São Roque. Isso traz uma cultura forte para dentro da São Roque. A São Roque hoje tem uma cultura
em que os colaboradores gostam de trabalhar lá, recebem propostas para trabalhar fora, mas gostam de trabalhar lá, onde a gente faz entrevistas e contrata pessoas e as pessoas dizem, eu sempre sonhei em trabalhar aqui, porque eu sempre ouvi falar muito bem dessa empresa. Isso deixa a gente muito feliz. Nem tudo é perfeito, tem muita coisa para mudar, tem muita coisa enraizada lá que a gente tenta tirar, que também faz parte da cultura, e a gente está trilhando esse caminho aí da melhor forma possível. Perfeito, Cássio. E desse papel hoje, falando aí ainda sobre cultura, quais são os sinais hoje que você consegue ver que a cultura ela está indo para o caminho certo ou até mesmo indo para o caminho errado? Quais são os sinais que essa cultura deixa aí no meio do processo? Hoje a minha função enquanto diretor, né, eu estou diretor comercial da empresa, me obriga, por exemplo, a viajar muito. Então, frequentemente eu estou fora da base, fora da sede, seja em viagens para outros estados ou para fora do país, visitando indústrias, empresas, em convenções, congressos, cursos e etc. Seja também aqui, eu gosto muito de visitar nossos clientes, gosto de ir para campo, gosto de estar no mercado conversando com pessoas como a gente está aqui. Então, um bom sinal que a gente pode entender de uma cultura que está indo pelo caminho certo é quando você se ausenta e as coisas funcionam. É quando você está fora por alguns dias, uma semana, às vezes 2, já cheguei a passar. Esse ano, mês de fevereiro, acho que eu passei 4 dias na empresa. O restante inteiro foi emendando uma viagem atrás da outra. Obviamente a tecnologia permite que você trabalhe, faça reuniões, etc. Mas as coisas funcionaram como tinha que ser. Então isso mostra que você minimamente tem uma empresa em que as engrenagens estão encaixadas, você tem um time de líderes e um time de colaboradores que entende o caminho que tem que ir e você realmente ocupa uma função mais estratégica ali de maestro conduzindo as coisas. Sinais negativos, né? Acho que a gente no início falou um pouco, né? Que fofoquinha nos corredores não é legal e a gente sempre descobre isso. Funcionários de alguns setores, né? A Rádio Peão. Funcionários de alguns setores que alguns pedem para sair porque não se sentiram num ambiente legal ou pedem mudança de setor. Eu considero isso muito uma indicação. Então as pessoas ficam muito pedindo, eu quero trabalhar em tal setor, pedindo mobilidade dentro da empresa. Quando você começa a ter muito pedido de demissão, ou seja, muito colaborador que aceita convite para ir trabalhar fora sem nem sequer muitas vezes sentar com você para conversar, é um sinal ruim. Um sinal de uma cultura que está andando para o caminho ruim ou que está precisando ser revista, que eu acho extremamente nocivo e que você tem que prestar atenção, é se um colaborador seu, se você ouvir um colaborador seu na roda de conversa, alguém dizendo que isso aqui sempre foi assim. Ou seja, se você quiser mudar alguma coisa e a pessoa diz assim, não, por que tu faz desse jeito? Se sair essa frase da boca, não, porque sempre foi assim, você pode estar ciente de que tem uma cultura nociva ali. Porque a coisa até pode ter sempre sido assim, mas você tem que ter colaboradores com capacidade de dizer, e daí que sempre foi assim, preciso mudar. Preciso mudar. Se é para melhorar, eu preciso mudar. E quando você tem esse tipo, e se eu puder já emendar, né, com essa questão de perder colaboradores e para o mercado, uma cultura ruim, ela causa também uma situação muito prejudicial para um negócio. Imagine que você tem uma determinada vaga na empresa e sua empresa está até crescendo e você já tem até condições de contratar um profissional mais bem remunerado, mais bem requisitado do mercado. Você recebe uma boa referência desse cara, uma boa indicação, um fornecedor, um parceiro te indica, contrate tal pessoa, porque tal pessoa vai ser perfeita para aqui. Uhum. Você pode contratar o melhor funcionário, o mais estratégico, o que poderia fazer sua empresa deslanchar. Se a sua cultura estiver ruim, se a sua cultura empresarial, se o seu time tiver numa vibe de não crescimento e tal, das duas umas vai acontecer quando você contratar esse profissional. Sim. Ele vai não se identificar com aquilo, na primeira oportunidade ele vai cair fora, 1 mês, 2 meses, 3 meses no máximo, ele sai. Ou a segunda, que é o pior, você vai ficar com um funcionário caro, que foi engolido pelo modus operandi da sua empresa, que não vai conseguir trazer o talento dele, colocar o talento dele para ajudar o seu negócio a crescer, e vai ficar ali 6 meses, 1 ano, você vai ficar decepcionado,
Você vai ficar irritado, me indicaram ele, o cara não acertou fazer nada, quando no fundo, você contratou uma pessoa que foi sugado pela sua cultura, que até no início tentou fazer alguma coisa, viu que não dava certo, se acomodou. E isso aí é péssimo, né? Porque você tem um prejuízo absurdo. Nem traz ninguém bom e nem consegue trazer. E não consegue fazer nada de mudança. É aquela questão, né? Você identificar se sua cultura, ela contagia ou contamina. Sim. São a cultura, ela tem que, ou pode contaminar para o lado ruim, ou pode contagiar para o lado bom. E é decisivo a forma como a cultura vai estar implantada na empresa. Esse é o ponto que você falou do RH. Dificilmente hoje no mercado, profissionais gabaritados, assim por dizer, eles estão indo para empresas apenas por remuneração. Precisa mais do que remuneração. Não é mais apenas a remuneração que vai manter um funcionário hoje no negócio. Então, se ter uma cultura forte, ter uma empresa que a pessoa ela sente possibilidade de crescer, ela gosta de fazer parte, ela vive aquilo ali no dia a dia, respira os objetivos, o propósito da empresa, você percebe que é uma empresa que está com a cultura mais bem ajustada. E, como você falou, né, o inverso também acontece. Eu vou além. Se você hoje tem funcionários na sua empresa que você só consegue manter por conta de remuneração, você também está fadado a ruim. Porque se ele só quer saber da remuneração, já significa que ele não tem engajamento, nem nada, não está entrosado com a sua empresa. A primeira oportunidade que alguém oferecer 100, 200 reais a mais você vai perder esse profissional, ou você vai ter que cobrir e ficar colocando ali para manter um profissional, que você tem que entender que realmente as pessoas elas não podem estar trabalhando no seu negócio só pelo dinheiro. O dinheiro é importante, premiação é importante, reconhecimento, mas é muito mais importante você ter um time formado por pessoas engajadas e caminhando para o mesmo propósito, ou que minimamente enxerguem propósito no que você quer e no caminho que você quer levar aquele negócio. Perfeito. E aí, Cássio, falando um pouquinho agora sobre performance, você criou aí um processo dentro da São Roque que hoje já está digamos assim, bem difundido. Eu acompanho às vezes na rede social aí, final de mês, a equipe disputando o famoso jogo da alta performance, tá? E pode-se dizer que isso também é cultura. Mas como gerenciar hoje essa cultura de performance e essa cultura de propósito? Porque, queira ou não, elas vão tratar âmbitos diferentes do negócio. Não, perfeito. É extremamente difícil. Na verdade, o que é que a gente tem hoje lá na empresa, que nós criamos, eu criei em 2016 mais ou menos que eu comecei a falar de performance para o time, né? Então nós criamos um conjunto de indicadores, né? O time entende e tem acesso a esse conjunto de indicadores. Esse conjunto de indicadores gera ali uma pontuação, essa pontuação se transforma em remuneração, mas como a gente disse neste instante, não é dinheiro, é também mostrar no caso a gente está falando da equipe de vendas, né? Mostrar ao vendedor que ele está crescendo, que ele está evoluindo, que ele está sendo melhor a cada dia, não só em termos de venda, não só no número financeiro, mas ele positiva melhor seus clientes, ele tem menos devolução, ele tem menos inadimplência, ele olha para o conjunto do seu negócio, ele vende mais mix. Então, o performance trouxe isso. O jogo da alta performance que a gente está trabalhando esse ano é uma evolução do performance, né? Bacana. A gente tenta trazer, estamos implantando lá, meio que um conceito de jogo mesmo ali, que gera todo um processo de classificação, ou seja, é uma evolução do performance. Mas tanto o performance como o jogo da alta performance, eles têm algo muito, até simples, em comum. Dados, acompanhamento, informação, KPIs, indicadores bem monitorados, bem apresentados, plano de ação direcionado para indicadores que não estão performando bem. Ou seja, não adianta você querer um time de alta performance, não adianta você querer que seu time saia daqui para aqui, se você nem sabe o que é aqui. Se você não medir onde você está, se você não fizer seu time medir onde você está, você não consegue extrair performance do time. Quando você faz isso e você tem isso muito claro dentro da empresa, e olha que eu falei que a gente começou a trabalhar em performance em 2016, não é da noite para o dia, né? Quando você faz isso e tem isso muito claro na sua empresa, aí você tem um fator que começa a imperar dentro dos seus times, que é o cara que ele quer melhorar, ele sabe, ele enxerga, ele fica ali tentando, nem todo mundo consegue, mas ele fica buscando ali, e o cara que ele percebe que ele não tem chance de melhorar, que ele não vai se esforçar, ele espana, que eu costumo dizer lá, o cara ele arrega, ele entra
na empresa, percebe que a empresa vai saber se ele é bom ou se não é, e ele já pede para sair. Pede para sair para não ser saído. Ele fica olhando oportunidades no mercado para no dia que ele for chamado, ele diz: eu vou sair daqui da São Roque porque eu sei que aqui performance baixa não se cria. Se não se cria, então você consegue isso. Cássio, 100% do seu time tem alta performance? Não. Pelo contrário, tem muita gente que precisa ser ajudado. Mas pelo menos lá, grande parte entende dessa medição e sabe onde está errando, sabe onde pode melhorar. E aí a liderança também sabe, a liderança também acompanha. Agora, Abílio, isso é um jogo contínuo, é para sempre. Uhum. Não se iluda que você vai implantar uma cultura na sua empresa, né? Acho que alguns empresários até pensam isso, e que depois simplesmente vai sentar e a coisa vai andar sozinho, né? Você tem troca de pessoas, as pessoas mudam de mentalidade, as pessoas passam por problemas em casa, as pessoas passam por problemas de saúde, as pessoas querem melhorar de vida, etc. E isso cria uma engrenagem dentro da sua organização que exige que você, enquanto dono, enquanto empreendedor, enquanto líder, esteja monitorando para que a cultura esteja no eixo todos os dias, todos os dias. Pode viajar, pode ficar um tempo fora, mas tem que voltar e olhar lá. E olhar nos pequenos detalhes, né? Se o seu time está caminhando para o caminho correto, para onde você gostaria que ele fosse. Aquela coisa, né? Boa parte dos empresários hoje em dia que estão começando a olhar para a cultura, às vezes acham que é algo rápido e simples de se construir, que é fazer um treinamento, que é colocar na parede da empresa ali a cultura, que é falar sobre a cultura, mas na verdade eu vejo que a cultura ela é vivida. Então não é simplesmente o falar, o treinar a equipe, mas é viver aquilo no dia a dia. Como você falou, muito bem falado, começa da liderança. Se a liderança não traz isso vivo dentro de si e viver aquela cultura, como é que um colaborador que está ali vendo o líder dele, a referência dele na empresa, deixando aquilo ali de lado, como que ele vai engajar na cultura, né? Não tem condição. Perfeito. E assim, não é nem que começa na liderança, porque na minha visão a cultura é um reflexo da liderança. Não se iluda. E assim, tem empresários, e eu já caí nessa bobagem de achar que vai implantar uma cultura na sua empresa. Esqueça, já existe uma cultura na sua empresa. Resta saber se é o tipo de cultura que você quer. Se é uma cultura forte, se é uma cultura voltada para o crescimento, para o desenvolvimento do negócio e o desenvolvimento das pessoas. Se é uma cultura voltada para resultados, se é uma cultura voltada para alta performance, se é uma cultura voltada para ESG, voltada para reconhecimento de mercado, para geração de emprego, de valor. Resta você saber isso, mas que existe uma cultura, existe lá. Né? E aí você tem aqui lá o empresário sovino, na mão de vaca, que não gosta de contratar, que não reconhece ninguém, que só sabe falar gritando, brigando. Existe uma cultura ali também. Exatamente. Danosa. E muitas vezes o negócio não sai do lado, só anda de lado ou anda para trás, e esse cara vive reclamando e ele não percebe que a empresa dele é reflexo dele. Na verdade, a empresa ela não existe sem cultura. A cultura existe. Talvez não seja a cultura que deveria existir, exatamente, mas existe algo ali que é a cultura da empresa. Isso que eu quero falar. Então, quando o empresário disser assim que quer mudar a cultura, que quer implantar uma cultura, não, ele quer mudar a cultura. Ele quer mudar o mindset da equipe, ele quer botar a equipe para pensar realmente em crescimento ou caminhar por algum caminho que ele quer levar. Mas uma cultura, não se iluda, você empresário que está escutando a gente, ela existe, ela está lá, e se você lidera diretamente sua equipe, ela é reflexo da sua liderança. Perfeito. Quando a gente fala de cultura, Cássio, a gente tem muita questão ali da colaboração. A gente está falando de time, está falando de pessoas, e a máquina, essa engrenagem que é a empresa, ela precisa funcionar de maneira coordenada e colaborativa. Não dá para ter um time que cada um olha para si e esquece do próximo. E como você hoje tratar essa questão, transformar essa cultura em colaboração no dia a dia? Comportamentos que devem existir para mostrar essa colaboração e até mesmo comportamentos que a empresa deve repudiar realmente. Dureza. A parte colaborativa ela é fundamental, porque uma erva daninha ali, né, um fruto podre no cesto, pode levar por água abaixo qualquer projeto de implementação de uma cultura forte que você tenha no negócio. Então você tem que olhar para isso também, porque se você tiver
uma parte do time, uma pessoa do time que não está em sintonia com os seus projetos pode realmente atrasar ou fazer desandar. Assim, eu tenho uma teoria, que até eu uso também lá na performance, na alta performance, eu uso muito as ideias de Pareto, né? Sim. De 80-20. Então, eu acho que em tudo na vida, principalmente dentro de uma empresa, você consegue enxergar 80-20. Pareto diz que 80% dos resultados vem de 20% dos esforços, né? Exato. Ou seja, 80% do que você faz, no fundo, só gera 20% dos seus resultados. Quando você traduz isso para um time, é a mesma coisa. Se eu enxergar um time ali de, sei lá, 10 pessoas ou 100 pessoas, ou quantidade de qualquer pessoa, você vai observar que 20% desse time, óbvio, pode ser 25, 30, pode ser 10, 15. Ser um pouco mais. Ele segue uma linha de diferencial. É um time que são pessoas que são motivadas, são pessoas que entendem um recado mais rápido, são pessoas que pega no ar, que lhe ajuda, contribui, estão mais abertas a aceitar mudança, entende quando você fala de cultura e tal. 80%, também da mesma forma, 70, 85 tal, seja lá o que for. Hoje em dia, na nossa atual situação de mão de obra que a gente vive, 80% eles precisam muito ser gerenciados. Eles precisam de um líder. O 20 não. Eu trabalho muito com vendedor. Sim. Né? Então, trazendo para a minha realidade, para a nossa realidade da nossa empresa, você vai ter 20% do seu time de venda, que se você soltar sozinho no campo, o resultado vem. É os caras que mais batem a campanha, que está viajando, que ganha premiação. É o que é destaque, o que é homenageado. Se você aponta para um lado, ele vai. Se você faz uma reunião e diz para outro, ele vai. Se você também não fala nada, ele também entrega alguma coisa. Cássio, a grande maioria não é assim? A grande maioria não é. E é para isso que existem os líderes. No nosso caso lá, a gente tem coordenadores, supervisores, gerentes e eu ocupando o cargo de diretor. Porque para a grande maioria do time, e não é por maldade, é por deficiências diversas, sim, eles precisam ser conduzidos. E onde é que eu estou querendo chegar? É nessa hora que entram processos e uma liderança que entenda que esses processos precisam funcionar, que existem regras para serem cumpridas, que eles estão ali basicamente, por exemplo, a função de um supervisor, supervisionar. Supervisionar o quê? Okay. Supervisionar se o time está fazendo o que tem que ser feito. Está fazendo o que tem que ser feito. E corrigir aquele processo, aquela pessoa que não está fazendo o que tem que ser feito. Isso tem que ser aplicado com todo mundo, obviamente, mas muito mais forte no 80%. Nos 80%. O que é que tudo isso tem a ver com a sua pergunta? Na minha visão, hoje a gente com um time grande que a gente tem, é uma das melhores formas de conseguir essa colaboração em prol da cultura de resultados. Então, vivo de vendas, vivemos de entregar metas, vivemos de entregar bons resultados, é matando um leão todos os dias, é vendendo almoço para pegar a janta. Aqui, antes de começar essa entrevista, você viu o time ligando para liberar ações e tal. Não para, né? Não para nunca, todos os dias. E você acabou de fechar, a gente, não sei que dia você vai exibir isso, mas acabamos de fechar um mês aqui, um mês bom de resultados, mas no dia 1º já começou tudo de novo, já zerou tudo, já estamos... Essa semana foi toda de reunião para falar sobre o fechamento do semestre, etc. E aí, você com uma liderança que entende para onde você quer ir, essa liderança tem que ser processos muito bem definidos. Essa liderança entendendo que 80% do seu time precisa realmente ser monitorada, ter rotinas de checklist, e uma empresa com propósito, sabendo como vai, para onde vai, aí você consegue que mesmo os funcionários menos capacitados, os colaboradores menos entendidos do que é cultura tal, ele entra no ciclo da colaboração. Sim. Porque ele é acompanhado e ele vê o que é que está acontecendo. No caso do jogo da alta performance, ele consegue ver onde ele está, ele consegue saber onde os melhores daquele time estão e o que aquela galera está conseguindo. E ele tem apoio para conseguir trilhar esse caminho. Basta ele querer. Aí você consegue, mesmo que forçadamente, a colaboração. Porque nem todo mundo vai querer colaborar de boa vontade. Sim. Tem gente que não vai entender. Tem gente que precisa simplesmente sentar na frente do computador e parecer que tem uma listinha. 8 horas faça isso, 8h10 faça aquilo, 8h30 faça aquilo outro, 8h30 faça aquilo. Não tem jeito. Para essas pessoas você tem que ter rotina, checklist, e aquela processo. Questão, né? Tem pessoas que, queira ou não, a função que ela exerce na empresa, o resultado ela é explícito.
um vendedor, por exemplo. Um vendedor, ou Mais ele fácil de vende, medir, né? ou ele não vende. Mas quando você entra, por exemplo, para um analista de vendas, que a função dele tá ali para apoiar o time de vendas, cara, esse cara ele tem uma função que o principal da função dele é colaborar com o resultado do time. Mas o resultado não está sendo diretamente entregue por ele. Mas ele tem que ter a visão que essa colaboração que ele dá é que faz o time que está lá gerar o resultado que gera. E aí sabe o que é legal disso? E você pegou um exemplo legal, um analista de vendas ou alguém que suporta e apoia um time no campo, é quando você tem bases comparativas, né? Muitas vezes você vai ter uma pessoa que não é nem de propósito, na mente dele ele se pergunta como é que eu vou medir meu trabalho se é em cima do resultado do outro. Né? E aí você se pega pensando isso. Só quando você tem ao lado um outro analista com as mesmas condições que você e que o time dele, que ele acompanha, entrega, você começa a perceber e começa a entender as nuances, as pequenas diferenças entre as pessoas. Sim. Aí resta o bom líder, resta o bom gestor fazer com que essa sinergia aconteça, com que um ensine ao outro, com que um veja que é possível. E como eu falei no instante, o jogo da performance, que é esse que você vê os indicadores, permite que todo o seu time possa minimamente saber o que tem que fazer para melhorar. Se vai fazer ou não, são outros 500. Mas acho que o empresário que busca ter uma cultura de meritocracia e de resultados forte dentro do seu negócio, primeiro ponto, ter os dados muito claros, o time precisa ver o que é que você está medindo, é venda, é positivação, é absenteísmo, é turnover, é produtividade, não importa, tem que ter muito claro isso, evidente em painéis para todo lugar, então tem que estar lá, tem que ser justo, tem que ser correto, tem que fazer sentido, e tem que ficar claro para o time o que ele precisa fazer para melhorar, ou seja, a empresa precisa mostrar para o seu time que tem caminhos de onde melhorar, porque também não vai adiantar ter resultados lá lindos, de alguns maravilhosos, e você não dá subsídios ou ferramentas para que seu time eleve o nível dele. Tem que ter essa possibilidade. Aí você consegue, com a liderança acompanhando isso, e com o passar do tempo, você consegue implementar uma cultura forte. Nesse caso eu estou falando cultura forte de resultado. Cultura de meritocracia, cultura onde os números são imperativos enquanto você avalia uma pessoa. É o número que mostra. Então tem que ficar muito claro. É aquela questão, né? É colocar as cartas na mesa. Isso eu aceito, isso eu não aceito de jeito nenhum. Então eu acho que em cima disso você já cria uma conversa, cria um ambiente principalmente transparente com o seu time. Olha, eu tô te dizendo para você aqui por onde você pode ir, mas já tô te dizendo também aqui, esse lado aqui, ó, esquece, eu não quero que vá por esse lado e eu não aceito isso daqui. Que eu acho que tanto o lado de você guiar, direcionar, ensinar, mas também dizer o lado crítico do, olha, eu não aceito esse comportamento. São aquela coisa que a gente falou no episódio anterior sobre valores que você não pode negociar. Você tem valores que você aceita negociar com seu time, mas tem valores que não são negociáveis. E isso tem que estar às claras, digamos assim, na empresa, para que a cultura ela seja construída, ela seja fortificada, digamos assim. Senão você vai estar deixando o seu time navegar apenas. Tomara que eu não esqueça. Duas coisas importantíssimas você falou aí para eu não esquecer, né? Vou falar de transparência e depois falar da questão dos valores e do que mina uma cultura. Primeiro, transparência ela é fundamental, cara. Sabe, a coisa tem que ser clara, o seu time precisa entender, precisa acreditar naquilo. Uma vez a transparência imposta, as regras estando claras, o manual do jogo está ali para o jogador, né, do seu time jogar com o manual embaixo do braço, a lei ela tem que ser seguida, exatamente. A regra ela tem que ser cumprida. Então, tanto você precisa comemorar, festejar, enaltecer, premiar, reconhecer os bons, aqueles que entenderam como o jogo deve ser jogado e joga bem o jogo e evoluiu. Isso hoje na São Roque a gente faz, você disse que acompanha as redes sociais, quem quiser acompanhe. A cada 3 meses, né, nós reunimos os times, né, que são vários, e fazemos esse momento de comemoração, de reconhecimento, todos os trimestres dos melhores. Muitas vezes é só uma medalha, um troféu. Na grande maioria das vezes envolve ali uma premiação em dinheiro, uma viagem com acompanhante, ou um jantar e etc. Então essa parte do reconhecimento é fundamental. E o outro lado que você falou no instante. A transparência tem que ser clara
E as sanções e punições também tem que ser para aqueles que não cumprem a regra. Exatamente. Porque uma das coisas mais danosas para a cultura do time é você ter pessoas que não estão cumprindo o que é combinado e não são punidos por conta daquilo. A empresa simplesmente aceitar e muitas vezes até é uma pessoa que entrega performance. E aí vem um ponto realmente crítico que a gente leva. O que é que a gente faz nessa situação? O cara é o meu melhor vendedor, é o que tem o melhor resultado, mas é o cara que mais contamina o time. Será que... Como que a gente bota isso na balança? Isso é danoso demais. E é como eu estou lhe falando, tem que ter a regra clara. Tem que ter... Eu acho que quando o jogo ele é claro, ele é evidente, o cara que ele é bom, ele vai entender até quando ele for desligado do time. E assim, em algum momento você vai ter que abrir mão de um cara bom em prol de um bem maior. Não se iluda. Ou você isola ele para que o jeito ruim dele fazer algumas coisas não contamine, e no caso da equipe de vendas é até possível isso, ou realmente você vai tirar. Como é que eu tento fazer, e também não é perfeito, né? Busco conversar e sinalizar e dar sempre ali uma, ou talvez até duas chances. Não é o caminho, você não fez bem, isso e aquilo. E busco penalizar sempre que a conduta ela não condizer com o que é esperado depois de uma ou duas reclamações. Né? Mesmo porque, como eu estava lhe falando, é extremamente prejudicial. Principalmente para o seu time, no seu time, aquelas pessoas que produzem bem, quando ela vê que, por exemplo, o cara está lá se matando, trabalha, se dedica, evolui, produz e etc. Entende o seu jogo, está caminhando com você e vê o colega totalmente na contramão disso e você não faz nada, você não reclama, você não fala nada, ele fica pé da vida, irmão. Muitas vezes ele não fala, mas eu já vivi isso, no momento de desabafo ele vai e solta. Ele vai e solta. Porque se você fazer uma reclamação com ele, ele aproveita e fala, mas poxa, fulano. Então assim, é complicado, você tem que cuidar disso. Exato. E aí você falou de transparência e você falou também de... Mas acho que era isso mesmo, né? E uma cultura de uma empresa se perde nisso aí, na falta de não, na falta de limite. Hoje eu tenho trabalhado muito isso e tenho sido muito cri-cri. A gente que trabalha em empresa familiar, o que é que a gente vive muito? Né? O contato direto. E nossa família é uma família que tem contato direto com o cliente, contato direto com o colaborador, as salas são abertas, você entra, você fala, todo mundo tem meu WhatsApp e tal. Isso gera um complicador na sua vida, porque você tende ali a pedir uma coisa, você cede aqui, encontrou um cliente na rua, num jantar, num restaurante, Então eu estou me polindo muito para quando as pessoas me pedem as coisas, solicitam, ou pedem que eu faça uma exceção, alguma coisa, e dizer, não, isso não é comigo, é em outro setor, ou jogo para depois, ou marco uma reunião, para eu não cair na tentação de fugir à regra. E aí outra coisa que eu faço é, escrevo as mudanças, apresento para todo mundo, mas serve principalmente para mim. Se você cria uma regra, escreve ela, apresenta de preferência em reunião, acabou. Quando alguém vem ali lhe pedir para burlar, você está salvo. Eu até queria, mas a gente combinou isso aqui. A gente combinou isso aqui. Imagine o complicado. Aquela coisa, o acordado não sai caro. O acordado não sai caro. Você estava no dia da reunião? Tava. Esses dias eu vivi isso, né? Você estava no dia da reunião? Tá. Você concordou, você nem ouviu isso aqui. Não, no dia eu concordei, mas eu não sabia que isso ia acontecer. Eu fiz, tudo bem. Você acha que deve mudar? Acho. Pronto, vamos convocar uma nova reunião. Eu vou trazer todo mundo, vamos discutir o tema de novo. Até lá, não mexe no que está acordado. Você falou perfeito. Até lá, não se mexe. Mas mas é importante, cara, eu estou de mãos atadas. Eu realmente gostaria também de te ajudar, concordo, mas combinamos isso juntos, não vamos fugir. Então, isso ajuda muito. Aí você começa, aos pouquinhos, a construir essa cultura. Traz um ponto, pelo jeito, conecta bem aqui com até a próxima pergunta aqui que eu queria trazer para você, falando agora da liderança, tá? Quais são os principais erros que uma liderança comete quando ela diz que ela quer colaboração, mas as atitudes dela sabotam a tão sonhada colaboração que ela almeja? Perfeito. Cara, eu acho que o que um líder faz que mais pode sabotar o time, a colaboração no time, é assim,
punir demasiadamente ou reclamar ou repreender aquele colaborador que erra tentando fazer um certo. Sabe, o colaborador que criou de repente alguma coisa ali, que achou que estava no caminho certo. É saber diferenciar a intenção, digamos assim, né? Porque, assim, tem um cara que ele é muleteiro, ele vai fazer a coisa errada e tal, e aí você tem que... Mas tem as pessoas que estão se esforçando mesmo para fazer algo diferente, ainda mais nesse processo de cultura, onde você quer trazer alguma coisa. Eu percebo muito isso, as pessoas queriam fazer determinadas coisas achando que inclusive estavam fazendo bem. Né? Recentemente a gente pegou um colaborador que fez para dar o exemplo, né? Tinha uma mercadoria dentro de um caminhão, esse caminhão precisava viajar, essa mercadoria precisava sair, mas existe um processo correto para não haver problemas, para se retirar essa mercadoria do caminhão. E esse colaborador ele não seguiu esse processo, mas na cabeça dele ficou claro que ele queria dar celeridade, ele queria que o caminhão ficasse disponível rapidamente para fazer novas entregas, então ele pulou algumas etapas. Então, o líder num momento como esse, ele tem que saber entender, saber repreender, dizendo, até reconheço o que você queria fazer, mas não faça mais por causa disso. E aí na próxima vez tal. Porque se você só reclama, só repreende, e outra coisa, se você não tem a capacidade de reconhecer, enaltecer e comemorar o seu time em conjunto, e na hora das falhas, comprar aquela falha para você também, dizer, poxa, desculpa, se você falhou, mas é minha porque eu sou seu líder. Se você não tem isso, aí você é um líder que não está colaborando para essa cultura colaborativa, porque seu colaborador não tem segurança em você. Não tem segurança, exatamente. E é aquela coisa, você percebe também, seguindo ainda ali a questão da transparência, na forma como o profissional ele reage diante daquele erro que ele cometeu. Quando é um erro que ele intencionalmente ele quis errar, você percebe que provavelmente ele vai tentar esconder esse erro, ele vai tentar fugir desse erro. Quando o profissional ele entende que, cara, eu tentei fazer o certo, eu tentei ajudar, posso não ter tomado a decisão mais certa, mas eu fiz com esse objetivo e o principal, eu errei, tá aqui. Você já começa a perceber ali, peraí, o cara tentou fazer a coisa certa e aí talvez venha o ponto que você falou de trazer a responsabilidade para si. Será que não faltou também um pouco mais de orientação da minha parte para evitar que ele cometesse esse erro? E o legal de você puxar a responsabilidade para si, porque é o conceito de autorresponsabilidade, que dá um poder, eu acredito assim, eu falo com as pessoas, cara, a capacidade que você tem de se autorresponsabilizar por tudo que acontece na sua vida, e em termos de liderança, de gestão, a capacidade que você tem de se autorresponsabilizar pelos resultados, independente de como eles vieram, lhe dá um poder absurdo. Que poder é esse? Poder de consertar. Se você vê que alguma coisa está dando errada, e você, ao invés de procurar culpados, tenta fazer uma autoanálise e se responder o que eu posso fazer para evitar que isso aconteça. Imagine o nível de poder que você passa a assumir. E a grande falha de muitas pessoas, e alguns líderes entram nessa, uma vez que a coisa está dando errada, ele canaliza uma energia, um tempo absurdo em fazer uma listinha da falha de todo mundo. Sim. Foi a logística, foi o financeiro, foi o mercado, foi o governo, foi fulano do time, foi Beltrano, foi o outro time. E pouquíssimo tempo em se responder o que eu posso fazer. Porque o conceito de autorresponsabilização é isso. Ninguém está procurando culpado. É o responsável. Você pode não ser culpado por alguma coisa estar errada, mas se você se sentir responsável, você vai buscar consertar, vai buscar contribuir. E quando se trata de liderança, pai, não tem jeito. Na minha rede social eu falo muito sobre desenvolvimento pessoal e profissional. Em relação à postura, como você se comporta, como você ganhar reconhecimento também da empresa. E um dos principais pontos que eu falo que o profissional ele precisa entender e mudar é justamente essa questão de parar de buscar o culpado. A situação é culpa do governo, a situação é culpa do colega lá que cometeu um erro e passar a focar mais naquilo que ele tem controle. Foca naquilo que você tem controle
esquece aquilo que depende dos outros e faz aquilo que só depende de você bem feito. Perfeito. Você fazendo isso, entra no que você falou do 80-20. É 20% que vai gerar 80% do seu resultado. E se você for observar, boa parte do que a gente executa não depende tanto de outras pessoas. Mas a maioria das desculpas sempre fica nesses 80% que dependem dos outros. Sempre. Isso aí é terrível, é ruim, é danoso. De uma forma induzida ali, o time percebe. E aí a gente volta para aquilo que a gente falou no início. Se você tem uma liderança desse jeito, se você é um líder que culpabiliza diversos fatores para os resultados ruins, não acontecer, o seu time vai ser igual. Mesma coisa. E é assim que nascem as muletas. Então, para o cara, tudo é muleta. E aí eu costumo dizer, a minha experiência, principalmente tratando diretamente com o vendedor, porque vendedor, meu amigo, tem caso, tem história, tem tudo, ela mostrou isso, ela mostrou que eu já vivi casos do tipo, o vendedor que não vendeu bem porque estava chovendo. Real, não é historinha não. Ele não vendeu bem porque estava chovendo. O outro, da mesma cidade, vendeu absurdamente bem. Quando a gente perguntou por que ele não vendeu tão bem, ele falou, não, estava chovendo. Ninguém foi. Eu fui. É sério, sem brincadeira nenhuma, as ruas alagadas. Isso aconteceu aqui em Feira de Santana. Então assim, quando você teve um cara que não entregou resultado e um que entregou mais do que o normal, pelo mesmo motivo. Então quando você começa a perceber isso, você começa a não aceitar essa história da muletinha do cara. Porque é punk, meu amigo. Eu, enquanto líder lá, o cara, a serpentinha vai falando no seu ouvido ali, você tende a ficar com pena. A depender do chororô, você enfia a mão no bolso, tira R$50 e dá pro cara, porque você fica com tanta pena. Você tem que ser muito blindado. E assim, a minha experiência me mostrou isso. A minha experiência me mostrou que muita gente inventa desculpa. Mas assim, sabe? A gente passou anos para encaixar um vendedor na cidade de Camaçari. Mais anos, se eu não me engano, 5, 6 anos. Em 5, 6 anos a gente deve ter tido uns 20. E ninguém acreditava, e o mercado era difícil, tal. Um dia acertou um, que está até hoje na empresa, e por diversas vezes, por diversos meses, o melhor e o que mais vende. A cidade de Camaçari é a que mais vende. Caso foi o quê? Mudou o preço? Nada. Só mudou a pessoa. Colocou a pessoa certa. E aí, a gente volta de novo para o ciclo da cultura. Saber o momento de trocar uma peça é fundamental para que uma cultura voltada para resultado, voltada para meritocracia, ela funcione. É aquela questão, né? Cabe ao líder tanto engajar o time, como também fazer com que cada peça do time se responsabilize por aquilo que cabe a ela. Às vezes aqui na empresa pode parecer que é aquele chefe linha dura, mandão, porque acontece, às vezes, eu contratar uma pessoa e você contrata essa pessoa para ela entregar algo. Então, às vezes chegar assim e dizer, pô, Abílio, como é que você quer que eu faça isso daqui? Aí eu vou lá e oriento. A primeira vez. A segunda vem de novo. Como é que você está querendo isso daqui? Eu vou lá e oriento. Na terceira, aí Abílio parece o bruto. Que Abílio fala, olha só, te dei a ideia, te dei o objetivo, te dei o contexto. Agora é você que tem que me entregar. Acho o formato de entregar. Acho o formato porque essa é a sua responsabilidade. Se eu for dizer tudo o que precisa ser feito, eu não precisaria de você. Eu volto no meu conceito de... E aqui você trabalha numa empresa de tecnologia. Exatamente. Eu acho assim, a empresa de tecnologia, ela deve, na sua maioria das vezes, já ser formada boa parte pelos 20%, digamos assim. Né? Você a não gente pode ter certeza que a gente busca, mas se aplica bastante você ter os 20 e os 80. Cara. Porque veja bem, isso que você falou faz sentido, acho que aqui no seu negócio inclusive faz muito sentido, mas por exemplo, no nosso lá, em alguns momentos não tem jeito. O líder ele tem que fazer, tá vendo? Estou fazendo aqui. Sim. Muitas vezes tem que pegar na mão e muitas vezes a rotina de acompanhamento, um checklist. Sabe? Fez isso, mais tarde fez. Manda uma foto para mim aí, manda uma coisa. É assim, é uma coisa... A gente já teve conversa sobre possibilidade de negócios e eu te falei já, né, que um dos meus sonhos é que um vendedor meu em algum momento pegue um celular e o celular diga, bom dia, hoje você vai para tal lugar, vai oferecer isso, isso e isso.
Você tem 30 minutos, depois vai para outro, lá você vai passar 1h30, que é você vai fazer isso, isso e isso, para ele nem sequer pensar. Porque tem pessoas, infelizmente, que elas precisam ser conduzidas. Conduzidas, exato. Quando, ao ser conduzidas, elas alcançam bons resultados, aí a mágica acontece. Porque ela diz, realmente faz sentido. Aí ela passa para outro patamar. E isso é que eu lido na liderança. Né? Isso é o que eu lido na liderança. É você pegar muitas vezes... Porque, veja bem, se você é um líder, pega um cara que sabe ser liderado, um cara que engaja, que ele escuta, e aí vai para o mercado e as coisas funcionam, é tudo lindo, maravilhoso. Exato. Mas não é assim que funciona. A grande maioria das vezes você é um líder, você é até bom, mas você só pega tranqueira, meu amigo, pela frente. E não estou falando denegrindo, não. Sim, não. É tranqueira no sentido assim, de pessoas que elas precisam seguir orientação. Precisam seguir orientação. E aí um líder bom, ele faz mágica. É aquele líder que pega pedra bruta e transforma mesmo em diamante, porque ele faz ali a condução. Tá vendo que é assim? E o principal, você está contratando, muitas vezes tem um dos pecados de alguns líderes, né? Está contratando a pessoa e que eu sou assim, porque eu vou te acompanhar, porque isso, aquilo. E depois larga. E não vive aquilo. E não vive aquilo. Aí se quebra. Agora o líder que ele vive, e a gente falando de cultura, o cara que ele vive a cultura, em algum momento você para até de falar que isso é cultura. Porque o seu colaborador, ele entende. Que ele entende que aquilo ali é natural. Você não precisa estar reforçando essa chamada o tempo todo. Você né? para de ser hipócrita, você para de querer vender uma novelinha, você realmente aponta um caminho que é o caminho que você segue. É o caminho que você... Se você quer que seu colaborador busque resultado até os últimos minutos do mês. A gente, mais uma vez, falando, trabalha de venda. A gente trabalha com venda, né? Aí você quer ali que o cara seja apaixonado por meta e busca entregar a meta no último minuto do mês. Mas no penúltimo dia do mês você já parou de trabalhar. Você está aqui só esperando. E aí, time, cadê? Não, e eu estava conversando com um cliente nosso essa semana que passou e ele estava falando justamente isso. Ele, cara, eu tô com um problema que tá me enchendo a cabeça. Os vendedores veem que vai bater a meta e aí, faltando 3, 4 dias para acabar o mês, parece que todo mundo bota o pé no freio. Porque viu que vai bater a meta. Porque viu que vai bater. E aí a gente tenta criar campanha, tudo, e a galera já freou. E meta tem esse defeito, né? Uma meta. É por isso que lá na São Roque a gente tem, e quem me segue nas redes sociais sabe que eu falo, né? Meta é piso, certo? Meta ele é um ponto de partida. Meta é um ponto. Inclusive no jogo da alta performance a gente tem um pouco disso, né? Você tem a meta quase que o mínimo para você alcançar. É a partir dali que você efetivamente consegue angariar bons resultados. Mas Exatamente. É quando você entrega o piso da coisa. Meta não é teto, meta é piso. Meta ali é o piso mesmo. É o start para você entregar o resultado, digamos assim. Meta é piso. Aqui eu falo muito, a gente tem uma postura, assim por dizer também uma cultura de liberdade. Liberdade aqui que eu falo, o profissional ele tem liberdade para atuar dentro do horário dele, porque a gente está muito mais focado no resultado que ele entrega. Sim. Então, para mim, pouco importa se ele chegou no horário, se ele chegou depois, não faz diferença pra gente, desde que o resultado esteja entregue. O que a gente sempre fala é o quê? Não transforme um benefício em um hábito, porque aí esse hábito ele pode contaminar o restante do time. Então hoje a minha postura, como a gente sempre fala de você se desenvolver, você estudar, você procurar aprender sobre aquilo que você está fazendo, e esse é o ponto principal hoje que a gente tenta se diferenciar no mercado, é justamente que meu time ele procura não simplesmente abrir o computador para escrever um código-fonte. Todos eles, quando vão codificar, tem um momento que eles sabem que eles têm que passar, que é entender o negócio, a regra de negócio. É mergulhar a fundo no negócio que, não na visão dele, mas na visão do nosso cliente. De quem vai consumir o que ele está desenvolvendo. Consumir o que ele está desenvolvendo. E quando a gente consegue obter resultados disso, já é também costume o pessoal comemorar. A gente tem um sino ali, o sino aqui ele é tanto para o comercial, quando fecha uma proposta, quando bate uma meta, como o time de desenvolvimento, o time de produto, aquele time, digamos assim, que colabora para o resultado. Mas o resultado não está diretamente vindo dele, porque quem traz a venda é o vendedor. Então, o time aqui interno, ele comemora o quê? Algo
funcionar como era planejado. Como deveria ser. E aí você me falou da primeira conversa que a gente teve, falando sobre o seu desejo de ter o vendedor já sendo direcionado. E desde que a gente conversou aquilo, a gente veio trabalhando muito nisso. E aí, coincidentemente, nessa semana passada, a gente liberou a primeira versão do nosso sistema embarcada com IA para fazer sugestão de venda para o cliente, para o vendedor, consequentemente para o cliente. Onde ela analisa de quanto em quanto tempo o cliente ele costuma comprar esse produto. E aí, ela na hora que eu abro a venda para o cliente, ela fala, olha, o cliente compra esse produto a cada 15 dias, tem exatamente 17 dias que ele comprou e nos últimos 17 dias você não atendeu ele. Não deixe de vender esse produto. Cara, eu estava aqui em reunião, a gente chega a explodir na hora, que eu estava em reunião com o cliente mostrando a ferramenta. Mas é aquela coisa, você vai mostrar tá tudo bonito, tá tudo planejou, lindo, fez tudo. Sabe, fez tudo. Cara, e aí quando você vê o negócio funcionar e funcionar sem você esperar, porque eu mostrei, abri o cliente para ele, apareceu a sugestão. Só que em paralelo eu tá mostrando para ele o que teve de novo, a equipe dele já estava trabalhando com a versão nova. E aí apareceu o item, a sugestão lá, um item bem específico, o cliente olhou para mim e ele, pô, bacana. Fechamos a venda e iniciamos novamente a venda porque eu queria mostrar um outro detalhe que eu esqueci. Aí o item não apareceu. Caramba, deu erro. O cliente olhou para mim, qual foi? Quase pergunto. Não apareceu o item? Eu falei, estranho, realmente não apareceu. Aí fechei novamente e fui abrir o histórico. Sim, cara, quando eu abri o histórico, o vendedor dele tinha acabado de vender aquele item para o cliente. Ele recebeu a informação. Pronto, ele recebeu a informação executou, e ainda que ele não tivesse recebido, mostrou que a análise realizada estava correta. Cara, quando o cliente viu aquilo, e na mesma hora até eu explodi na frente da reunião, aí, tá vendo? Ficou até melhor ainda para te demonstrar. Quando eu terminei a reunião que eu falei, Lara, aconteceu isso. Cara, o time todo explode de alegria, porque ela foi quem se dedicou integral a isso, mas ela não conseguia acompanhar o resultado. O resultado dela vinha de quê? Ou de uma venda realizada, ou talvez de um cliente, um feedback, etc, e que aí você sabe, na maioria das vezes o cliente tende mais a reclamar do que dar um feedback positivo. Ah, não, com certeza. Quando é a coisa boa, a gente esquece de falar, né? Exatamente. Que é um desafio pra gente que é líder, empresários e tal, é essa também, né? Implantar essa cultura do reconhecimento e da comemoração, desde os pequenos feitos, mas principalmente dos grandes resultados. Feitos. Como esse, inclusive, é o que você está falando, mas foi a venda de um item, mas só comprovou que uma coisa realmente funcionava. A gente eu vivo isso todos os meses lá com o Performance, né? Porque, por exemplo, o Performance ele tem indicadores detratores de performance, né, do vendedor, ou seja, inadimplência é um detrator, né? E aí quando eu vejo que está se aproximando o final do mês e o cliente está lá inadimplente, eu vejo o time se mobilizando para correr atrás, para receber aquele dinheiro, para fazer um acordo e tal, eu vejo que a ferramenta está funcionando. Perfeito. Porque como ele vai acompanhando ao longo do mês e aquele indicador está elevado, ele sabe que ele está perdendo pontos ali, ele sabe que ele vai ser prejudicado, ele já começa a ligar, a cobrar, passa todo dia na porta do cliente, sem necessariamente que eu ou meu setor de crédito e cobrança esteja cobrando. Porque a informação está chegando para ele corretamente, com transparência. Ele sabe o que ele perde com aquilo ali. Ele sabe que muitas vezes só depende dele. Ele tem que cobrar. E aí você tem uma empresa que tem uma cultura de um time autogerenciável, um time que ele sabe. Para mim isso aí assim, é fundamental. Leva um tempo, mas se você constrói, agora com Power BI, com os BIs, com a própria inteligência artificial, você gestor, eu trabalho muito nisso. Sabe, meu time, eu falo bem assim, cara, a gente pode passar meses aqui construindo uma solução. Desde que ela seja construída, implantada de uma vez e nunca mais a gente precisa mexer nela. Só atualizações. O nosso performance é assim, é o que eu tento levar para as outras coisas. Se você fizer o seu time entender a regra do jogo, receber a informação de como ele está e dar subsídios para ele melhorar, cara, acontece. Sabe? Pode não acontecer do dia para a noite, pode não acontecer do dia para noite, pode não acontecer com 100%, e aí você vai ter aquele time que precisa sempre ser trocado, turnover
é saudável. Troca de pessoas é algo saudável, principalmente quando você é justo, correto, principalmente quando você segue meritocracia. Uma empresa que tem uma cultura de meritocracia forte, quando você vai demitir aquele que não está produzindo bem, se a regra estiver clara, ele mesmo sabe que ele vai ser demitido. Eu costumo dizer que quando o colaborador não sabe que vai ser demitido, quem está errando é o líder. A cultura está fraquíssima. A cultura está fraca. O resultado está fraco. Exatamente. Exato. Não tem uma cultura de feedback implantada, porque você simplesmente desligar um colaborador sem ter passado por um processo de orientar, conversar, repreender também, vai fazer parte do processo. Dá o prazo. Exatamente. Dá a oportunidade dele melhorar. Dá oportunidade. Você entendeu? Entendeu por que você está? Está faltando alguma coisa? Queremos lhe dar o suporte para isso aqui. Você vai reverter. Você sabe que se não reverter em X tempo, em 30 dias, em 60, em 45, em 10, vai complicar, vai ser promovido ao mercado. Pronto. Esse cara, e aí o engraçado é que isso acontece, pelo menos lá acontece. Ele sabe que se realmente ele não tiver chance, ele pode até lhe enrolar, dizer umas palavrinhas ali, mas ele já vai sair para procurar oportunidade no mercado. Ele já vai estar procurando. E aí os benefícios disso assim, são fantásticos. Porque o que está logo acima dele entra na rabeta. E aí começa assim, a se movimentar. Quando o pior sai, o outro entra no foco, então ele começa a se movimentar. É aquela famosa linha de corte, né? Você tem que a galera que está lá em cima, nessa linha de corte. A galera que está lá em cima sabe que quem está embaixo não está fazendo tanto quanto ele, está se quebrando. Quem está mais em cima ainda está reconhecendo, está puxando o sarrafo para cima. Esse modelo, inclusive, é um modelo que eu acho legal, porque além dele ser autogerenciável, ele se retroalimenta puxando sempre o nível para cima. Exatamente. Porque você tem indicadores claros e caminhos corretos para perseguir, e você ajudando o seu time a melhorar, todo dia alguém melhora um pouco. Todo dia. Todo Exatamente. dia alguém melhora um pouco. Quando eu fui implantar esse modelo, foi interessante, né? Quando eu fui implantar esse modelo, eu comparei 2 equipes. E o meu time veio perguntar, Cássio, isso não vai dar certo. É a primeira reação. Vou chutar assim para ficar simples, mas tipo assim, as pessoas dizem assim, como é que você vai premiar esse time aqui, que as melhores notas estão em 80% do buscado, sim, fulano de tal time, que o melhor dele só faz 65, nunca vai ser premiado. Aí eu peguei e disse, calma, é por isso que funciona. Esse time aqui, que o melhor é 80, o restante tem que buscar 80. Buscar 80. O sarrafo já está aqui em cima. Esse aqui, eu não estou comparando com esse aqui. Tem que buscar com a equipe buscando dele. Os 65. Mas a vantagem disso é que está todo mundo sempre buscando. Sim. Uma hora o sarrafo desse aqui vai para 85, 90 e daqui vai para 75, 80. E você melhorou o nível do time. Isso é o que é lindo. Então, em um time, o cara que está performando 30%, 40%, ele está na zona de degola. Que lá, como a gente chama de jogo da alta performance, é zona de rebaixamento, é o Z4 mesmo. No daqui é 20, 25. É bem abaixo, mas está no time, está no jogo. É como se fosse a Série A e uma Série B. É aquela questão, ou seja, né? O primeiro colocado da Série B ele é realmente piorzinho do que o último colocado de uma Série A, só que cada um está jogando o seu jogo. Porque a regra está clara. A regra estando clara, ninguém fica insatisfeito. É aquela questão da linha de corte, né? Você tem lá 4 que não estão produzindo, que já foi dada oportunidade, que mais cedo ou mais tarde vai sair. Você tirou esses 4, o cara que está aqui na lanterna, assim por dizer, olhando, perfeito, fazendo alusão ao futebol, perfeito, ele agora passou a ser o Z4. Perfeito. E aí agora ele já não quer. Perfeito. Porque ele já não estava antes em Z4. Ele agora começa a se movimentar para não ficar lá. E chamamos, parafraseando um campeonato, uma tabela de campeonato, você tem da mesma forma o G4. Exatamente. E o G4 é o quê? É o cara que vai ser promovido. É o cara que você convida para jantar com você aleatoriamente. É o cara que pede uma prioridade numa entrega e você dá. É o cara que pede para aumentar o limite de um cliente. Você aumenta esse limite. É um cara que se proporciona uma viagem, é o cara que se proporciona um curso, é um cara, sabe? Esse cara é o cara que ele tem medo também de perder esse posto. Porque quem está aqui embaixo no meio da tabela está querendo o posto dele lá. Exato. Está querendo melhorar. E sabe como melhorar. Porque o jogo é aberto. Exatamente. O cara que ele está no meio da tabela, ele quer ser o primeiro colocado, ele sabe o que o primeiro colocado está fazendo, ele sabe o que o primeiro colocado está entregando, e ele pode buscar mais. E pode tomar essa vaga. Isso é que é legal. E aí você tem a cultura para
de um time autogerenciável em busca de grandes resultados. Porque o número está na mão. Ele tá ali, digamos, a cultura ela serve quase que como um mediador do jogo. Ela tá ali o tempo todo balanceando, conduzindo. Voltando aí como a gente estava falando do campeonato, do futebol, ela tá ali praticamente fazendo um trabalho de um meio de campo. Ela tá o tempo todo só distribuindo e fortalecendo a colaboração, entregando o combustível que o colaborador precisa no dia a dia para se manter naquele processo. E isso é cultura, porque se você for... Aí você pega um colaborador desse e pergunta como é a cultura da tua empresa e tal. Ele, rapaz, eu não sei muito bem disso não. Agora lá é o seguinte, se eu quiser crescer eu tenho que fazer isso e eu corro atrás. É a cultura. É aquilo ali. Lá, eu já sei que se meu número ficar aqui, eu já posso pedir as contas porque não dura não. Eles dão até uma chance da gente melhorar. Mas se eu não melhorar, eu vou. Como é que você vê hoje de maneira prática que os empresários que estão nos assistindo, eles podem sair do lugar e começar a implantar essa cultura na empresa? Minha humilde opinião, né, assim, diante do que eu vivi, do que eu estudo, tento evoluir e melhorar sempre. Um dos pontos principais é aquilo que a gente já falou mais cedo, a regra do jogo, né? O quadro do que você espera, ele tem que estar claro para o seu colaborador. Não adianta você, enquanto empresário, sair falando, esbravejando o que você quer. Deixe isso o mais claro possível para as pessoas que trabalham para você. Deixe claro a forma que você vai medir isso. Então, um objetivo, como é que você melhora o que não se mede? Como é que você sabe que você precisa, quem é corredor, né, tá em moda agora a corrida, né? Como é que você sabe que você precisa melhorar o seu pace se você faz 10 corridas e não sabe qual é o pace atual, qual a velocidade ou qual o tempo? Então, você precisa medir as coisas da sua empresa. Uma vez você medindo, você encontra os seus resultados atuais. Com esses resultados em mãos, aí você traça uma estratégia de onde você quer chegar, apresenta para o seu time e de preferência discute com ele formas de fazer aquilo. E aí você começa a implementar uma cultura de resultado, de acompanhamento. E para falar em estratégia, né, tem aquele velho ditado que se diz que a estrutura come a estratégia no café da manhã. De nada vai adiantar você ter uma boa estratégia, inclusive traçada, se culturalmente seu time não está preparado ou não quer, ou sua liderança não sabe conduzir para aquela estratégia ser conciliada. Mas já que a dica é isso, é como fazer, na minha visão, o primeiro ponto é esse. A partir daí agora, vem uma coisa que eu acho que é fundamental em tudo que você for fazer. Rotina e constância. Cara, a gente tende, se eu falo por mim, a gente tende a desistir ou esfriar muito rápido, sabe? Sim. Eu vou implantar uma rotina de reunião de feedback semanal. Por mais que essa reunião nem esteja surtindo o melhor efeito do mundo, mantenha ela sendo feita. Sim. Até uma hora ela está intrínseca dentro da sua equipe, dentro do seu time, que quando você não fizer, ele sente falta. Exatamente. É muito melhor você fazer e manter a rotina e ir melhorando ela, trazendo ferramentas, indicadores, etc., à medida que ela vai acontecendo, do que o que muita gente faz e o que eu já fiz no passado. Recuar, esperar o plano estar perfeito para implementar. Começa a fazer, começa a implementar a cultura, começa a dizer aquilo que você quer e começa a colocar a ferramenta que uma hora acontece. Perfeito, Cássio. E a gente fala, hoje eu vejo algumas empresas falando, e a gente particularmente fez isso aqui no início desse ano, o chamado treinamento de cultura, tá? E o treinamento de cultura não apenas com a questão da ênfase na cultura, mas a gente viu uma possibilidade de colocar o time para interagir mais, o time se conectar melhor. Como que você vê a realização desses rituais, assim por dizer, dessas reuniões dentro da empresa, seja pela liderança, seja não só a liderança ali, o CEO, o diretor, mas eu acho que toda liderança, todo corpo de líderes, ele deve compartilhar com essa cultura e replicar essa cultura para os colaboradores que estão ali na equipe dele, que se submetem a ele, digamos assim. Abílio, eu vou falar uma coisa interessante, né? Eu, Cássio, particularmente falando, não sou tocado por esses rituais todos, você acredita?
Eu demorei muito para perceber a importância deles. E ainda hoje eu não sou tocado. Você sabe o que é que me toca nos rituais? Ver o impacto que eles causam no colaborador. Cara, é incrível. Eles amam. Você chega numa reunião, dá uma medalha pro cara. Muitas vezes nem uma medalha. Pede pro cara se levantar, vem aqui na frente, me conta o que é que você fez e pede pro restante bater palma. Eu tenho pessoas que falam sobre isso. Eu fiz isso há anos atrás. O cara fala, rapaz, tu lembra aquele dia? Eu fiquei com vergonha, Cássio, mas aquilo me transformou. Eu digo assim, cara, olha o impacto que uma salva de palmas, um reconhecimento público. Então, assim, eu em si nem sou tocado, você acredita? Eu não necessito disso, eu não sei que ninguém fique falando meu nome, mas isso sou eu. Sim. Mas hoje eu acho os rituais importantes, porque como reflete no seu time. E aí, ritual tem tudo a ver com engajamento. Porque rituais como, sei lá, uma sexta-feira do café da manhã, comemoração de aniversariantes do mês, reconhecimento dos melhores do mês, do trimestre, do ano, e etc. Jantar de confraternização, o Natal. Esse tipo de coisa gera um tipo de aproximação no seu time, de colaboração, que muitas vezes o ambiente de trabalho não gera. Então você tem um ambiente de trabalho ali, as pessoas convivem juntos, mas muitas vezes nem se gostam. Tá ali, às vezes um funcionário novo, alguma coisa e tal. Quando você proporciona que essas pessoas convivam, né, enquanto colegas de trabalho, mas num ambiente fora do ambiente de trabalho, as conexões elas passam a ser mais reais. Sim. Elas falam sobre o problema de família, sobre alguma coisa que está faltando. A empatia começa a gerar e todo mundo começa a se comprometer para que o outro entregue também um bom resultado. Sabe aquele time que diz assim, pô, não faz isso com ele não, porque eu quero que... Vá lá e ajude ele a crescer, vá lá e ajude a desenvolver. Exato. Então, acho que os rituais eles são muito importantes para isso, né? Inclusive os rituais de feedback, o feedback negativo que é dado no privado é importante. A gente pode considerar um ritual também. Para um bom estabelecimento de uma cultura, o ritual é fundamental. E eu volto a dizer, você quer implementar um ritual, nem sempre ele vai pegar de primeira. Insista, continue, não desista, porque quando você desiste no meio do caminho, isso também se torna cultural e visceral dentro da sua empresa. O seu liderado começa a desistir das coisas também. Perfeito. E como você falou, feedback ele tem que fazer parte desse ritual, e aí eu digo para todo mundo que está assistindo a gente, tá? Cara, feedback tem que ter agenda, tem que ter data, hora marcada para acontecer, para que a gente não deixe que a rotina, a correria do dia a dia acabe que aos poucos vá minando aquele ritual. Você vá sempre postergando o feedback porque surgiu um problema. Então, bota na agenda, coloca lá, alinha com seu time, ó, tal data, tal horário é dia de feedback, e não só feedback, sendo bem sincero, do líder com o colaborador, mas promover reuniões de feedbacks entre os colaboradores, tá? Para eles se alinharem, entenderem o que um pode mudar, e aí a gente fala muito sobre comunicação. Às vezes aquele curtozinho que está dando, aquele choque que está dando entre um ou dois colaboradores, é às vezes uma falta de alinhamento e de entender a posição do outro. Então, promover essa conversa, essa interação é útil justamente para que a equipe possa estar mais alinhada, saber quem é o Cássio, quem é o Abílio, além da empresa, digamos assim. E para isso, a definição de papéis está muito clara, é preciso estar. Então, se você precisar escrever, escreva. A definição de processos também, a pessoa ela precisa saber o que é que ela precisa fazer, os entregáveis, você precisa entregar isso. Os processos, quando se conectam, também é muito legal, porque um colaborador ele precisa entender que ele precisa entregar determinada atividade, porque a partir dali um outro vai executar dele. E quando você tem processos bem amarrados, quando um não faz bem feito, o outro logo sente e a coisa para. Então, assim, leva tempo, não é fácil. Você precisa ficar evoluindo, mas uma hora acontece. Cássio, você já conseguiu? Não consegui. Estou construindo esse caminho. Todo dia, é uma construção, né? Se eu olho para o passado, muita coisa já veio. Se eu olho para o futuro, muita coisa ainda dá para fazer. Então, é mais ou menos aquela coisa, não desistir, né? Tem que seguir em frente. Cássio, não desiste. A gente está caminhando já para o encerramento. Aproveitar aí esse tempinho. Deixar uma mensagem aí para todo mundo que está assistindo a gente. Aquela coisa, se você pudesse hoje deixar uma frase, deixar uma filosofia, como você trouxe para a gente lá no início, de vida, de sugestão, para que os empresários eles possam tomar daqui para frente um rumo na empresa deles no que diz respeito à cultura.
Difícil também, viu? Não estou preparado para essas coisas. Essas coisas a gente tem que ensaiar antes. Mas a gente tem que ter aquela que tem que colocar o convidado contra a em parede, saia né? curta, contra a parede. Não, a tem gente tem que jeito. ensaiar antes, esse tipo de coisa. Mas, cara, assim, eu acredito muito nisso, né? Como a gente falou, a cultura da meritocracia, para mim, ela é fundamental. Então, acho que o gestor que ele quiser implantar essa cultura, uma cultura voltada para resultados dentro da sua empresa, a primeira coisa é ele ter claro que resultado ele quer alcançar. Né? Para definir que resultado você quer alcançar, você tem que ter o resultado, o espelho dos números atuais. Uma vez isso definido, compartilha com o seu time. O seu time ele precisa saber o que é, porque é o seu time que vai te levar para lá, você não leva. Hoje quem tem um time que lidera sabe que sozinho não vai fazer isso. Então, cara, estabelece um espelho da tua empresa, vê como ela está hoje, estabelece para onde você quer ir a partir daquele ponto, em quanto tempo você quer fazer isso. Compartilha isso com o time e pergunta para ele, time, vamos construir isso aqui junto? Faz esse time enxergar propósito naquilo, dá subsídio para encontrar. E a partir daí você começa a medir individualmente. Quem está mais acelerado, quem está menos, quem vai entregar e quem não vai. Isso para mim aí é fundamental. E aí com isso e com muita insistência e constância, enfim, você vai implementar uma cultura voltada para resultados. Vai lembrar isso, né? Que assim, eu estou dando dicas para quem quer uma cultura, né, já que a gente está falando de performance, de time de vendas, uma cultura de quem quer entregar resultado e quer ter um time autogerenciável buscando esse resultado para que você não tenha que ficar todos os dias ensinando aquilo. Ele tem que ver o caminho que ele tem que percorrer e saber que ele pode fazer aquilo sozinho. E aí, a partir daí, amigo, é reconhecer quem está fazendo e promover ao mercado quem não está fazendo. Perfeito, Cássio. Cássio, para quem está assistindo a gente, quiser conhecer mais sobre seu trabalho, sobre o Cássio, como que eles te encontram? No Instagram, eu tô lá, né? O Cássio Magno, um O na frente, né? Não me perguntem, foi o pessoal que criou isso aí o porquê, mas eu gosto. Muito fácil, Cássio com C, 2 S e o Magno G mudo. E também nas redes sociais da empresa, né? Distribuidora São Roque, Atacadão São Roque e Merchandising da Distribuidora São Roque. São 3 Instagrams onde a gente está sempre postando boas informações e bons conteúdos para o mercado como um todo, né? Para os nossos clientes e tudo. E lá vocês podem ter mais informações. No meu Instagram, podem falar no direct, mandar mensagem, pergunta, que a gente está lá para tentar contribuir e, obviamente, como eu estou aqui nesse bate-papo, aprender com vocês. Perfeito, Cássio. Pois é, pessoal, é isso aí. Estamos chegando ao fim. Os primeiros episódios nós falamos sobre propósito, missão, visão, valores e agora avançamos mais um pouco na construção de um negócio com propósito, a cultura da empresa. Então, só para lembrar para vocês, cultura não é o que você fala, é o que você tolera, é o que você promove, é o que se repete no dia a dia. Então, começa a promover boas atitudes e repudiar maus comportamentos na sua empresa até que essas atitudes comecem a se repetir da maneira como você deseja que a sua cultura se comporte. Beleza? Mais uma vez, boa noite, fica com a gente, não esquece, tá? Segue o canal e segue o nosso perfil também, que vem muita coisa boa por aí. Boa noite!